palavra. Tome comigo a Bíblia Sagrada e abra no livro do Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Muito fácil para achar, né? Primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Tome comigo a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 22. O sacrifício de Abraão a Deus. Tome comigo a palavra. Sob o tema Abraão, o pai da fé. Eu quero te trazer uma meditação na palavra do Senhor, te trazer uma palavra de Deus. Certamente o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Abraão, o pai da fé. Tome comigo Gênesis, capítulo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, amados irmãos, amigos do Evangelho, Abraão é uma das personagens históricas mais emblemáticas da humanidade. Abraão, ele é mencionado no Alcorão como Abraão, o monoteísta, ou seja, aquele que adorava o único Deus. Abraão, amigo de Deus. Abraão, ele é um homem de quem as duas grandes religiões monoteístas do mundo têm nele uma referência, tem nele e na sua experiência com Deus um referencial. O cristianismo e o islamismo, e mais ainda a terceira grande religião monoteísta, não tão grande quanto as duas primeiras, mas o judaísmo, porquanto ainda é praticado. Então, 3 grandes religiões, sendo que o cristianismo e o islã alcançam países, nações e línguas
Então, são essas duas grandes religiões, imensas em todo o mundo, tem em Abraão a referência. O judaísmo tem em Abraão uma referência. O mundo ocidental é grandemente influenciado, e o Oriente também, pela fé, pela experiência e pela vida e pelo que vivenciou Abraão. Abraão, ele vai surgir não com o nome de Abraão, mas com o nome de Abrão, ali em Babilônia, ali na Mesopotâmia, conhecendo aquela cultura, uma cultura que era idólatra, uma cultura que adorava deuses e deusas falsas, divindades, deuses com cara de leão, deuses com corpo de homem, cabeça de águia, Deus com cabeça de touro, corpo de homem. Eles adoravam muitas falsas divindades naquela cultura. Há um entendimento arqueológico que havia em Babilônia uma longa avenida chamada Avenida das Procissões, e ali diariamente uma procissão passava e eles adoravam uma falsa divindade. Haviam aqueles que adoravam o sol, haviam aqueles que adoravam a lua, haviam os que adoravam as estrelas, os astros celestes. E Abraão, ele é criado nessa cultura, mas em seu crescimento, em seu desenvolvimento, em seu pensar, ele vai pensando consigo que aquela forma de se relacionar com o divino não estava correta, que aquela forma de buscar o divino não era a melhor forma. Abraão questionava a adoração feita por ídolos feitos pelo próprio homem, por ídolos de barro, por ídolos de madeira, por ídolos que foram surgidos das mãos dos artífices, dos ourives. E Abraão, ele ia questionando em seu coração essa forma de se relacionar e de buscar o divino. E em seu coração, Abraão, ele tinha um sentimento, Abraão, ele tinha uma ideia de que, havendo um verdadeiro Deus, ele deveria ser maior do que os montes, porque ele é o Criador dos grandes montes. Existindo o verdadeiro Deus, ele devia ser maior que a lua, porque ele certamente foi o Criador da lua. Se existe o verdadeiro Deus, ele é maior que o sol, porque certamente ele é o Criador do sol. Se existe o verdadeiro Deus, ele é maior do que todas as estrelas que está no cosmos, porque certamente ele é o Criador da luz, ele é o Criador das estrelas, ele é o autor da vida, é ele que imaginou, não foi ele que foi imaginado, é ele o que criou, não foi ele que foi criado. Então somente ele era digno de receber adoração, louvor, culto do coração de Abrão. E este homem se diferenciava entre os milhares que haviam na terra, entre os milhares que haviam em Babilônia, porque o seu coração buscava o verdadeiro Deus, o seu coração buscava conhecer quem era o verdadeiro Deus. E um dia ele ouviu uma voz, e essa voz falou-lhe de forma audível, de forma clara, e ele foi sensível a essa voz que dizia: Abraão, sai da tua terra, do meio da parentela, do meio dessa cultura babilônica, e vai para um lugar, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar grandissimamente, eu vou multiplicar a tua semente, eu vou abençoar os que te abençoarem. Deus está chamando Abrão para andar com ele. Deus está chamando Abrão para ter uma experiência muito especial com ele. Antes havia andado com Deus Enoque, e Enoque teve a experiência tal de andar com Deus, que é dito, essa caminhada com Deus influenciou tanto Enoque, que Enoque foi ficando tão diferente, Enoque foi ficando tão mudado. Esse contato com o Senhor foi transformando a vida de Enoque de tal maneira que é dito, Deus se agradou tanto de Enoque que tomou Enoque para si. E enquanto que na sua
da geração, a geração antes do dilúvio, antediluviana. É dito na genealogia, no livro da sua família, dos seus descendentes, dos seus antepassados, que alguém viveu, gerou filhos e morreu, e aqueles filhos também viveram e casaram e tiveram filhos e depois morreu. Mas quando se fala de Enoque, se diz: e andou Enoque com Deus, e Enoque não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Porque Enoque andou com Deus, e ao andar com Deus, agradou a Deus, alcançou testemunho que havia agradado a Deus, e Deus tomou Enoque para si. Que coisa tremenda! E Enoque não provou a morte, mas Enoque foi viver com aquele que era o amado da sua alma, com aquele com quem ele tinha caminhado. Abraão, ele tem a mesma oportunidade. Deus, ele contempla o coração de Abraão e faz a Abraão uma chamada: vem, Abraão, andar comigo. Deus também contempla o teu coração. Deus, ele contempla o anelo do teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe as tuas perguntas mais íntimas e mais profundas. E também ele te convida: vem andar comigo. Eu tenho um sonho para você. Eu tenho um caminho para você. Eu tenho um propósito com a tua vida. Eu tenho um propósito com a tua família. Vem andar comigo. Deixa as trevas, deixa o mundo, deixa o pecado e vem viver experiências comigo, e vem sonhar os meus sonhos, e vem me conhecer como de mim você é conhecido. Sabe, Abraão aceitou o projeto. Abraão abriu o coração e ele foi viver com a idade já avançada, uma idade de 75 anos, tendo uma mulher estéril, 10 anos mais nova que ele. Eles não tinham filhos, já eram idosos, mas abraçaram a fé, abraçaram a visão, tendo apenas uma voz, não tendo uma igreja, não tendo uma Bíblia, não tendo um pastor. Abraão abraçou as ideias de Deus, Abraão abraçou a visão de Deus e foi andar com Deus. E andando com Deus, este Abraão, o tempo vai passar, ele vai cometer erros, ele vai cometer falhas, mas Deus não vai desistir de Abraão. Aquele Deus que o chamou é fiel, aquele Deus que o chamou está disposto a ter paciência com ele, aquele Deus que o chamou está investindo nele. Sabe, o Deus que chamou você para andar com você, ele tem paciência com você, ele tem tido paciência com você. Sabe, Abraão, ele vai andar com Deus com a esperança. Abraão vai andar com Deus com a promessa de ter um filho, a promessa de que teria uma grande descendência, que teria uma grande família, sabe? E ele vai por 25 anos andar com Deus, esperando esta promessa. Mas em verdade é Deus que está tendo paciência com Abraão, é Deus que vai, sabe, trabalhando Abraão, para que Abraão possa estar pronto e preparado para viver as suas grandes promessas. Ele diz: eu é que sei o que sonhos que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, é pensamento de bem e não de mal. Mas Abraão não começou como um gigante na fé, ele começou como uma criança espiritual, e como criança Deus vai cuidar dele, Deus vai investir nele, como a mãe que cuida de um filho, sabe, dando o primeiro leite, ensinando a caminhar, a dar os primeiros passos, vendo cair, amparando na queda, vendo chorar, amparando no choro, acalentando e cuidando. Assim também Deus caminha com Abraão, Deus cuida de Abraão, e ele cuida de todo aquele e toda aquela que, ouvindo a sua voz, decide tomar a decisão de andar com ele. Deus vai cuidar de Abraão. O tempo vai passar, o tempo vai vir sobre a vida de Abraão, de tal maneira que, passados ali
há 20 anos, Abraão está ali ainda sem filhos. Passado ali o tempo, Deus abençoou Abraão, os carneiros de Abraão, os rebanhos de Abraão cresceram, Deus prosperou o gado de Abraão, Deus prosperou os projetos de Abraão. Ele agora é senhor de servos, ele agora é senhor de servas, ele agora possui bens. Deus tem abençoado Abraão na sua caminhada com Deus. Abraão podia dizer: de nada tenho falta. Ele podia falar como fala o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu provedor, Ele tem cuidado da minha vida. O Senhor é o meu provedor, Ele tem me dado saúde. O Senhor é o meu provedor, Ele tem andado comigo em todos os caminhos. De nada tenho falta. Mas faltava ainda algo que era o desejo, que era o anelo do coração de Abraão. Ali em Gênesis, no capítulo 15, Abraão está na tenda, sabe? Abraão está em uma noite escura, e ele está naquela tenda que o limitava, naquela tenda escura. Ele está pesaroso, ele está depressivo, sabe? E Deus que não deixa de andar com a gente, Deus que conhece o coração daqueles que andam com Ele, Ele se apresenta a Abraão, e apresentando-se a Abraão, quando Abraão está na tenda, veja comigo Gênesis capítulo de número 15, diz a palavra: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão, e naquela visão Deus diz para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Porque Abraão tinha sido fiel nas suas andanças com Deus, Abraão tinha crescido e vinha crescendo. Deus está dizendo para ele: eu tenho grandes recompensas para você, Abraão. Contudo, Abraão naquela tenda, ele vai dizer: ó Todo-Poderoso, que em língua hebraica seria ó El Shaddai, ó Deus Todo-Poderoso. Sabe, a palavra Shaddai, ela vem de uma raiz hebraica que significa a úbere, ou peito da vaca, ou seja, provisão de alimento. Ó El Shaddai, ó meu provedor. É assim que ele está falando com Deus. Ó Senhor que provê a minha vida. Ele diz: Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa? Porque era isso que Deus tinha dito para ele: grande recompensa eu tenho para você. Mas ele diz: de que valerá uma grande recompensa? De que valerá muito gado, muita ovelha, muita prata, muito ouro, casa boa, tudo que o Senhor tem me dado e me abençoado? Mas ele diz: de que valerá todos esses bens materiais que o Senhor tem me dado e ainda mais tem para me dar? Ele diz: Senhor, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Que pergunta que Abraão faz. E aqui ele revela aquilo que para ele valia mais do que todo o gado que ele possuía, todos os rebanhos, servos e servas, todo o sucesso que ele tinha tido na vida. Ele diz: Senhor, eu continuo sem filhos, a minha mulher continua sem filhos, sem me dar filhos. E ele diz: Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu possuo. O meu mordomo é quem vai ser o possuidor de tudo quanto o Senhor tem me dado. E ele diz: de que valerá? Qual é realmente o propósito de tudo isso? E ele diz no versículo 3: tu não me concedeste descendência. É como se ele dissesse: Senhor, está faltando o Senhor cumprir a sua promessa na minha vida, aquela promessa que o Senhor me disse que me daria filhos, que me faria ter uma grande família, uma grande descendência. Ele diz: tu, Senhor, não me destes filho. E Deus, quando diz a Abraão naquela chamada: vem andar comigo, e ele diz assim para Abraão que não só multiplicaria a sua descendência, mas ele diz: através de você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Sabe, a promessa diz: eu não só vou abençoar a tua casa, mas através da tua casa eu vou abençoar
todas as famílias da terra. Que promessa gloriosa! Mas Abraão, agora andando com Deus, ele faz um questionamento. Ele diz: Senhor, eu não tenho sequer filhos, é verdade, eu sou próspero, é verdade, eu sou abençoado, mas me falta um filho. Versículo 4 diz: então imediatamente lhe assegurou o Senhor. Sabe quando o verbo assegurar é usado aqui, você não tem como não lembrar que Deus, ele diz: eu vigio, eu velo pela minha palavra para cumprir a minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. A minha palavra não volta vazia, a minha palavra não cai por terra. Ele está dizendo: Abraão, tudo que eu te prometi está em memória diante de mim, e eu sou fiel para cumprir com as minhas promessas na tua vida. Abraão, ele escuta essa palavra de Deus, quando Deus diz: não será Eliezer o teu herdeiro, não será o teu legítimo herdeiro, mas um filho. Sim, Deus diz para ele: sim, um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Deus está dizendo: eu vou cumprir, Abraão, as minhas promessas na tua vida. Mas Sara não pode mais ter filhos, ela já nem podia quando eu comecei a andar contigo. Sara é estéril, é impossível, Senhor. Mas Deus está dizendo: para mim, Abraão, não há impossível. Para mim, Abraão, não existe o limitado. Para mim, Abraão, não existe porta que eu não possa abrir, mar que eu não possa singrar, deserto que eu não possa atravessar, problema que eu não possa resolver. Abraão está aprendendo ainda quem é o Senhor verdadeiramente. Ele já andava com Deus, Deus já era o seu provedor. Mas Abraão também está aprendendo uma coisa: ele está aprendendo que o maior tesouro ainda não são os bens, que o maior tesouro não é o ouro, não é a prata. Sabe, é comum alguém começar a andar com Deus porque precisa de Deus. É comum alguém começar a andar com Deus porque eu estou enfermo, a medicina me desenganou, e falam que Deus cura, falam que Jesus cura, e algumas pessoas procuram, incentivadas pela necessidade da cura, elas procuram Jesus nos nossos dias. Também era assim nos dias de Jesus. Leprosos, cegos, mancos, sabe, pessoas enfermas, elas procuravam estar perto de Jesus. Alguém queria estar perto de Jesus porque ele multiplicou o peixe, porque ele multiplicou o pão. Sim, pessoas tinham interesses e necessidades, e vendo em Jesus a possibilidade de verem satisfeitas essas necessidades, elas se voltavam para o Senhor Jesus Cristo, elas se voltavam para Deus. E Abraão, ele está andando com Deus, e ele está tendo esses bens, ele está vivenciando uma vida próspera, mas ele está descobrindo que essas coisas não são tudo, porquanto ele mesmo diz: de que adianta, Senhor, tudo isso? De que adianta apenas ter bens materiais na terra? E ele diz: Senhor, tem algo para mim ainda mais valioso. E o que é, Abraão? Eu preciso, Senhor, de um filho. Eu ainda não tenho um filho. É isso que está incomodando ali profundamente o coração de Abraão. Então diz o versículo 5: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda. Sabe, tenda limita, tenda era aquele lugar escuro, fechado, e Deus diz: Abraão, eu vou aumentar a tua visão agora. Você tem andado comigo, você tem tido visões, eu tenho sido paciente com você, tenho investido em você, eu tenho te amparado, mas a tua visão ainda é limitada. Sai da tenda, porque olhando para a tenda, olhando aqui, só dá para ver esse teto aqui, ó. Então, né, é alto, mas sabe, é alcançável, é alto, mas é limitado. Aí Deus diz: Abraão, eu vou mostrar, você vai me conhecer um pouquinho mais agora. Você vai me conhecer um Deus que vai além do rebanho, você vai conhecer um Deus que vai além daquele que cuida e provê a tua vida. Porquanto Abraão disse: Senhor, meu provedor, é o Shaddai. Aí Deus traz Abraão para fora da tenda e diz: agora olha, Senhor, olha agora o céu. Não tem mais tenda em cima de você, não tem mais um teto te limitando, não tem mais paredes te limitando. Contempla agora a abóbada celeste, vê as estrelas do firmamento
firmamento Abrão. É Deus ampliando a visão de Abrão agora. É Deus aumentando o alcance de Abrão agora. Sabe, o homem de visão, ele vê até a linha do horizonte. Ele olha lá, singrando os mares. Ele vê até o limite, o encontro entre o mar e o céu. Ele vê o encontro entre a montanha e o céu. Ali termina a sua visão. Mas a visão de Deus é maior. A visão de Deus vai além do monte, vai além da montanha, vai além do encontro do mar com o céu. A visão de Deus é maior que a terra. A visão de Deus vai além do universo. A visão de Deus é de eternidade, eternidade. O que você não pode ver, Deus já está vendo na tua vida. O que você não consegue alcançar, Deus já está alcançando na tua vida. Deus está dando a Abrão uma lição de fé. Olha, Abrão, as estrelas celestes. Oh, aleluia. E Abrão olha, e Abrão contempla, diz a palavra, olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes, e prometeu. Deus faz um renovo na promessa: será assim a tua posteridade. Naquela noite escura, Deus está dizendo: quem escreve a última palavra na tua vida não é o problema. Quem escreve a última palavra na tua vida não é a depressão. Quem escreve a última palavra na tua vida não é a crise, nem a tua pequena fé. Ele está dizendo para Abrão: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem coloca a última palavra na tua história sou eu que escrevo a tua história. Você que tem decidido andar comigo, sou eu, Abrão. Eu te chamei para andar comigo, eu garanto a tua caminhada. E ele vai dizendo para Abrão: olha, será assim a tua posteridade. E no versículo 6, algo muda no coração de Abrão. No versículo 6, a vida de Abrão muda. Lá dentro tem uma mudança, porque a mudança que Deus opera no homem e na mulher que anda com ele, que decide andar com ele, começa lá dentro. A mudança é aqui dentro. Tem algo que vai mudando aqui dentro. Vai mudando lá dentro. Uma fonte vai abrindo, uma fonte vai jorrando, vai mudando o pensamento, vai mudando a visão. Já não fala mais palavrão, já não pensa como pensava, já não escuta como escutava, já não raciocina como raciocinava, porque tem uma mudança acontecendo lá no interior da alma. E no versículo 6 é dito: Abrão creu. Oh glória, aqui está o segredo. Abrão creu no Senhor. Ele creu, mas ele não creu no ouro. Ele creu, mas ele não creu em rebanho. Ele creu, mas ele não creu no novilho, no gado, nos servos e servas de sucesso que ele tinha, na inteligência que ele tinha, no que ele podia fazer e realizar. Ele creu, mas ele não creu em ídolos mudos. Ele creu, mas ele não creu em promessas humanas. Ele creu, mas é dito, ele creu, ele colocou a sua fé, ele colocou a sua esperança, ele colocou a sua confiança. Ele está fazendo a entrega total agora. Ele já andava com Deus, mas ele não conhecia Deus perfeitamente. Agora ele creu. É dito, ele creu no Senhor. Aleluia. Não é no provedor, não é Deus meu provedor, é Deus o meu tudo. Oh glória. Não é mais Deus o El Shaddai, é Deus o meu tudo, é Deus a minha vida, é Deus o meu futuro, é Deus o meu presente, é Deus o que garante a minha vida, é Deus aquele que não depende de circunstâncias. Pode levantar o mar, pode soprar o vento, pode tudo estar desfavorável, mas eu olho para o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu olho para o Deus Todo-Poderoso. Não olho para as circunstâncias. Abrão creu no Senhor. Creia no Senhor. E isso, esse crer, essa confiança, e isso lhe foi creditado como justiça. A fé, é aqui que nasce o pai da fé. É aqui que Abrão começa a entrar, a sair da infância espiritual, da adolescência espiritual. Ele começou a idade adulta agora. Ele começou um novo estágio na sua experiência, na sua caminhada com Deus. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão agora,
ele recebe de Deus um renovo de promessa, quando Deus lhe diz, lhe assegura que ele vai, a sua descendência, no versículo 7, ele diz, para dar-te por herança esta terra, eu te tirei de Ur dos caldeus, para dar a você essa terra por herança, eu te tirei do pecado, para te dar a eternidade comigo, para te fazer herdeiro do céu, como diz Romanos 8, co-herdeiro de Cristo. Eu te tirei do pecado, eu te tirei do vício, eu te tirei da droga, aleluia, para te dar um futuro comigo, para te dar a eternidade comigo, para possuíres o novo céu e a nova terra comigo, para viveres em Nova Jerusalém comigo. Deus está dizendo para Abraão, eu tenho sonhos a teu respeito, Abraão, são maiores que os sonhos que você tem na tenda, são maiores que os sonhos que você tem neste mundo. Os meus sonhos são maiores, a palavra nos revela, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, aleluia. Seja alcançado pelos pensamentos de Deus, seja alcançado pela mente de Cristo, seja alcançado pela visão de Deus, pela percepção celestial acerca da tua vida, você que tem decidido andar com Deus. E ele diz a Abraão, você vai possuir esta terra. E Abraão diz, ó soberano. Sabe, aqui ele chama Deus de soberano, ó soberano. E quando ele trata a Deus por soberano, ele está honrando a Deus, mas ainda há uma distância, sabe? Ele está entrando na vida adulta, mas ó soberano, sabe? Deus ainda é um Deus um tanto distante, ó soberano. É assim que ele está falando com Deus, ó soberano. E ele faz uma outra pergunta, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Ele está querendo uma espécie de garantia, não é? Senhor, ele começou, ele não é o pai da fé, o gigante, não. Ele é Abraão que está começando mesmo. Senhor, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Não é? Como é que eu posso me assegurar acerca dessa outra tão grande promessa? Então, Deus faz com ele uma aliança. Deus faz com ele um pacto. E diz, Abraão, faz o seguinte, pega lá do rebanho de carneiro, me traz um carneiro, me traz ali um cordeiro, me traz uma novilha, me traz uma cabra, sabe? E me traz ali uma rolinha e um pombinho. Pega esse novilho, corta no meio, pega essa cabra, corta no meio, pega esse cordeiro e corta no meio, separa as metades, sabe? O sangue vai jorrando ali e vai criando ali uma espécie de caminho de sangue. Abraão sabia o que era que Deus estava falando e propondo. Naquela cultura, aquilo acontecia, era um pacto, era uma aliança que se estava a firmar. E quando se separava as metades dos animais, então aquele que ia servir um grande senhor, ele passava pelo corredor de sangue e ele dizia assim, se eu não te servir, se eu não te socorrer quando me pedires o socorro e a ajuda, se eu não me colocar a teu serviço nessa aliança que estou firmando contigo, nesse pacto, nesse acerto que estou fazendo contigo, seja feito com a minha vida, como foi feito com esses animais, por cujas metades acabei de passar. Era isso que Abraão estava agora tendo uma segurança, um pacto, uma aliança que ele firmava com Deus, segundo aquela cultura. E Abraão abre ali as metades e ele fica aguardando que do outro lado o soberano chegasse, como era o costume, aguardando que do outro lado o Todo-Poderoso se apresentasse, porque aí ele, como servo, iria passar entre as metades ali e dizer, Senhor, eu tenho contigo uma aliança, nós temos um pacto, nós temos um acerto. E ele fica esperando que Deus se apresente. O tempo passa, vem o alvorecer, ele adormece, e naquele seu adormecer, aí ele tem uma visão de Deus agora, não a visão com os olhos carnais, mas ele vai ter uma visão espiritual, sabe? É preciso ter visão espiritual, porque a fé, ela vai além da vista. A fé é o firme fundamento, diz Hebreus 11 primeiro, a fé é o fundamento firme das coisas que se esperam. A fé é a convicção daquilo que o olho não pôde ver. Pela fé nós entendemos que aquilo que existe foi feito a partir daquilo que não se pode
pode ver, a saber, a palavra, a vontade, o querer soberano de Deus. De modo que Abraão está esperando, mas ele tem um sonho, ele tem uma visão espiritual. A sua visão agora é aberta, e no abrir da sua visão, ele vê quando de repente há um fogo começa a se mover do outro lado do caminho de sangue, passando entre aquelas metades. É um fogo abrasador, é um fogo que vem, e Abraão fica espantado, Abraão fica perplexo. Sabe por quê? Porque era ele que devia passar pelo caminho, mas não é ele que está passando pelo caminho, não. Quem está passando pelo caminho é o próprio Deus. É o próprio Deus que está passando e dizendo para ele: Abraão, essa aliança que eu faço contigo não é baseado na tua força. Abraão, essa aliança que eu faço contigo não é baseado na tua inteligência, não é baseado no teu nome, na tua honra, naquilo que você pode fazer. Essa aliança, Abraão, que eu faço contigo é baseado nas minhas promessas, é baseado no meu poder, na minha vontade soberana. Sou eu mesmo que garanto a aliança. Eu passo entre as metades, Abraão, te dizendo que eu vou cumprir, que eu velo pela minha palavra, para cumprir a minha palavra na tua vida, que eu te tirei dos caldeus, eu te tirei do pecado, eu te tirei da iniquidade, eu te tirei do vício, eu te tirei da droga, para te fazer meu filho, para te fazer minha filha, para escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro, para teres a eternidade comigo. Deus está passando e dizendo: eu garanto a aliança que eu faço com você, eu mesmo sou o selo da aliança que eu faço contigo. Oh glória! E faz para Abraão promessas, sabe? E Abraão, no texto que lemos hoje, na altura do capítulo de número 22, Abraão está feliz. Esse Abraão aqui não é o Abraão criança. Esse Abraão aqui do capítulo 22 não é aquele Abraão que não conhecia Deus, apenas ouviu a voz. Não é o Abraão ainda adolescente na fé, que estava preocupado porque não tinha filhos, tinha bens materiais, mas não tinha filhos, e ele percebeu que bens materiais não é tudo. Aleluia! Mas esse Abraão que está aqui é um Abraão que já andou bastante com Deus. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus, eu não sei quanto tempo você caminha com Deus, eu não sei que experiências você já viveu com Deus. Aleluia! Sabe, para algumas pessoas, caminhar com Deus é algo maravilhoso. Mas quando se apresenta o problema, quando se apresenta a crise, quando chega o momento da provação, sabe, tem corações que se derretem. Os discípulos estavam no mar, eles estavam tentando atravessar. Jesus disse: vão na frente, façam a travessia. E eles tentaram, as horas se passaram, a tempestade e o vento impedia que eles avançassem. Mas no meio daquela crise, já cansados, exauridos, vai chegando Jesus, aleluia. Perto da quarta vigília da noite, ali comecinho do alvorecer, 4 da manhã, vai chegando Jesus. E quando Jesus se apresenta andando sobre o mar, na perspectiva dos discípulos, aquilo estava tão fora da curva, da mente, do raciocínio, do entendimento deles, era tão extraordinário, que eles não criam que era Jesus. Eles disseram: é um fantasma. Eles gritaram, eles se abalaram com aquilo, eles se encheram de temor. Aí Jesus disse: não temas, sou eu, não temas, sou eu, não temas, eu sou o mesmo, andando sobre o mar eu sou o mesmo, dormindo na popa do barco, enquanto você tenta remar, enquanto você tenta manter o barquinho na direção do porto seguro, e parece que eu não me importo, parece que eu não estou te ouvindo, parece que eu não estou presente, parece que eu estou cansado. Eu sou mesmo, andando sobre as águas e falando ao vento, andando sobre as águas e ordenando a tempestade. Eu sou mesmo quando você chora, eu sou mesmo quando você tem crise, eu sou mesmo quando a porta de emprego fecha, eu sou mesmo quando você olha para dentro de casa e não vê as coisas que precisa para a tua família. Eu sou mesmo. Ele não mudou, ele não muda. Eu, Senhor, não mudo. Aleluia. Sabe, na hora da crise, aí você sabe se a sua fé é firme. Na hora da crise, aí você sabe se a sua fé realmente
é uma fé que conhece ao Senhor. Sabe Israel? Israel estava na crise, no Vale do Carvalho. Tinha um gigante, quase 3 metros de altura. E o gigante dizia: para que tanta gente morrer? Me dá um homem. Tem um homem aí para pelejar comigo? Se eu vencer, vocês serão escravos. Se esse homem me vencer, imagina o sujeito quase 3 metros de altura, usando uma camisa de bronze que dava o peso da minha mulher. Oh glória! Grevas de bronze, a lança que parecia o eixo do tecelão, ainda tinha um escudo e um escudeiro que carregava outras armas para auxiliá-lo na carnificina. Aí todo o exército de Israel tremia de medo, todo o exército de Israel se abalava, o rei se escondia, o príncipe se escondia, e de manhã e de tarde aquele filisteu, aquele gigante, aquela crise chegava e dizia: tem um homem aí para pelejar comigo, tem um homem aí que possa me enfrentar. Sabe, muitas vezes os problemas esbofeteiam de manhã e de tarde voltam para dar outra bofetada. Dá uma bofetada de manhã na face esquerda e à noite dá uma bofetada na face direita, e você diz: onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? Diante da crise, aí a fé parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me vê, parece que, Senhor, 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 e a fé começa a ficar abalada, e alguns ficam tão abalados que deixam a fé, alguns ficam tão abalados que no meio da pandemia se esconde lá na caverna e tem medo de vir à igreja. Alguém se esconde na hora do aperto e da crise, sabe? Mas quem conhece a Deus, quem caminha com Deus, ou quem vai adquirindo experiência com Deus, vai conhecendo não de ouvir falar, vai conhecendo não só de estudar a palavra, mas de ter experiência, de navegar águas com Ele, de andar no barco com Ele, de sentar com Ele, de ouvir a sua voz, de fazer Ele conhecer os anseios, os problemas, os segredos do coração, as ansiedades. Ele diz: vocês me chamam de servos, ou melhor, vocês me chamam de Senhor, e eu sou, aleluia, mas eu porém vos tenho chamado de amigos. Oh, aleluia, você precisa conhecer o teu amigo, o amigo mais chegado que o irmão, de quem fala Provérbios ao homem. Não é bom muitos amigos, porque tem amigo que leva para o mau caminho, isso é verdade, mas diz Provérbios: o amigo, aleluia, mais chegado que um irmão. Oh, Davi conhecia esse amigo, era um adolescente, mas era adolescente na idade, não era adolescente na experiência com Deus. Davi é aquele que dizia: Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu alto retiro, nele eu confiarei, nele eu estarei seguro. Davi tinha uma experiência diferente, era adolescente na idade, mas era um gigante espiritual. Quando ele vê o filisteu, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O problema não é afrontar o exército, o problema é afrontar o exército. Quando você sabe quem é dono do exército, você sabe quem é dono de você, que é o dono da tua vida, a quem você entregou a sua vida, de quem você é propriedade particular. De quem você é propriedade particular, jardim exclusivo de Deus. Quem é esse? Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Para Saul, para os capitães, para Eliabe, para Abinadab, para Samar, era um grande inimigo, era um gigante. Para Davi era uma oportunidade. A crise não abalava, a crise era oportunidade para a glória de Deus. Olhe para a enfermidade nessa manhã, olhe para a crise nessa manhã, olhe para o problema nessa manhã, olhe para a porta fechada nessa manhã, e não fique se queixando, não fique se lamuriando, não fique agora se sentindo coitadinho nem coitadinha, mas diga: é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Jó disse: eu sei de uma coisa. O que é que você sabe, Jó? O meu Redentor vive, e por fim é Ele que vai dar a última palavra sobre a terra.
Oh, aleluia! Isso é conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em quem temos crido. Conheçamos e prossigamos a quem a gente tem entregue a nossa vida, com quem a gente está caminhando, com quem a gente está andando. Conheçamos o caráter, conheçamos o coração, conheçamos o poder, conheçamos o amor. Deus não é alguém olha para o céu e diz: lá no céu tem Deus, e Ele está lá no céu com um raio na mão. Era assim que os gregos pensavam. Ele está no céu lá com um raio na mão. E ele fica procurando quem é que está fazendo alguma coisa de errada para fulminar com um raio. Tem gente que vê Deus assim, um Deus maligno. Mas ele diz: não, eu, Senhor, aleluia, eu é que sei que pensamento que tem acerca de vós é pensamento de bem. Ele pensa o bem a teu respeito. É pensamento de bem, não de mal. Oh, aleluia! Ele te ama. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8 diz: aquele que nem mesmo seu filho nos negou, como? Ele pergunta: como não nos dará juntamente com seu filho todas as demais coisas? Jesus, ele diz: olha o lírio do campo, olha para os passarinhos. Quem é que cuida do pardal? Quem é que cuida da andorinha? Quem é que cuida da pombinha? Quem é que cuida da pequena formiguinha? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ele cuida de você, Ele também cuida de você. Ele tem cuidado de você. Oh, glória! Abraão, no capítulo 22, não é uma criança mais, não é um adolescente inseguro mais, não. Oh, glória, eu sei em quem tenho crido. Ele é diferente. E quando o Senhor se apresenta para ele, diz: Abraão, ô Abraão, você precisa saber que fé você tem comigo, porque eu te chamei para andar comigo e eu fiz uma aliança com você. Sabe, aliança significa berite. Lá em língua hebraica é berite. Berite é amarrar. Berite é quando você, a raiz da palavra fala de amarrar. Você pega um negócio e amarra. Aqui, ó. Dá aquele nó, né? Pronto, está amarrado. Tem gente que fala essa expressão, né? Está amarrado. Ô, glória. Berita é amarrar. Aliança é amarrar, é prender. Deus está dizendo: eu fiz uma aliança com você, Abraão. E eu fiz uma aliança. Deus está dizendo assim: eu me amarrei a você. Ô, glória. Nessa aliança, Abraão, eu me amarrei a você. Se Deus está amarrado comigo, eu vou passar pelo deserto. Deus vai comigo, Ele está amarrado comigo. Tem um mar ali, ó. Eu vou atravessar o mar tempestuoso. Deus está amarrado comigo. Oh, glória! Eu não vou atravessar só. Tem um Deus que está comigo. Tem um Deus que tem uma crise se levantando. Pode vir a crise que vier. Deus está amarrado comigo, Ele permanece comigo, estarei contigo todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei, tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Eu me amarrei a você, eu te amarrei a mim. O que passa com você, passa comigo. O que passa por você, passa por mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, aquele que está na tua vida. Eu te amarrei para andar comigo, de modo que você não se perca de mim. Aí se eu cansar, eu estou amarrado com Deus. Deus não se cansa. Eu posso até cansar, mas eu estou amarrado com Deus. Ele vai me levando, Ele vai me levando. Se tiver espinhos, Ele vai me levando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale tenebroso, não temerei, não temerei, porque Ele me amarrou a Ele. Ele me amarrou a Ele. Salmo 91
diz: porque a mim se apegou, porque a mim se prendeu, porque a mim se amarrou com amor, livrá-lo-ei. Levante a mão e receba a palavra: livrá-lo-ei e o glorificarei, porque creia nele, creu no meu nome, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado, computado, calculado com justiça. Eu fiz com você uma aliança, Abraão. Agora vamos ver a qualidade dessa fé que você tem comigo, porque Deus é fiel. Você me submeteu, Abraão, teu gado. Você me submeteu as tuas ovelhas, os teus novilhos. E eu tenho sido fiel em tudo na tua vida, Abraão. Oh, aleluia. Tenho te dado filho esperado. Abraão já tinha Isaac. Isaac já tinha ali entre 14, 16, 20 anos. Aí Deus agora vai lidar com Abraão, que já não é mais menino na fé. Já não é mais um adolescente ou um adulto começando. É alguém, sabe, que já andou bastante com Deus. Aleluia. Já andou com Deus 10 capítulos do Gênesis. Oh, glória. Isso fala de totalidade. 10. E Deus se apresenta e diz: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Não é que Deus não sabe como eu sou, como você é. É eu que não sei quem eu sou. É eu que não sei quem eu sou na hora da crise. Você só conhece quem você é de verdade, a tua fé, quando você chega à hora da crise. Na hora da prova. É a pessoa que pega uma aliança de ouro. Mas será que é de ouro mesmo? Vamos fazer uma prova? Vamos fazer um toque nesse metal para ver se é ouro mesmo? Então Deus, Ele proporciona a mim e a você nos conhecermos. Glória a Jesus. Conhecemos a qualidade da fé que temos. E Ele disse para Abraão, Deus prova Abraão aqui, convocando Abraão, ao que ele redarguiu, Rinê, que é a palavra do servo: eis-me aqui, Senhor. Aí então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem muito amas. Deus está pedindo a Abraão uma coisa que é insubstituível. Abraão, se perdeu um filho, não tem outro. É o único filho, é o que ele ama, é aquele que vai herdar tudo quanto ele tem, é aquele que é o depositário dos seus sonhos, é aquele que é o depositário das promessas que Deus tem lhe feito, é aquele que é o seu futuro, é aquele que é o anelo do seu coração, da sua alma, aquele que lhe traz tanta alegria, em quem ele se compraz como pai. Isaque é a alegria dos olhos de Sara. Isaque é o consolo de Sara. Isaque é a alegria da casa. Isaque é o futuro da família. Aí Deus diz: me dá tudo isso. Tudo isso que você tanto gosta. Oh glória, oh aleluia. Senhor, o Senhor não quer ouro não. Se o Senhor quiser ouro, tem muito ouro que o Senhor me deu, eu dou todinho, pode levar. Mas deixa Isaque. Senhor, tem ali rebanho, gado, ovelha, Senhor, é tudo teu, Senhor. Eu já submeti tudo a ti. Agora Isaque não, Senhor. Abraão podia fazer isso, mas esse Abraão não é o mesmo homem depois de ter andado 10 capítulos com Deus. Quantos capítulos você já andou com Deus? Quantos capítulos você já andou com Todo-Poderoso? Oh glória, amarrado com Deus, na aliança, no berite. Aleluia. Quem se amarra com Deus se aproxima de Deus. Quem se amarra com Deus vai adquirindo a visão de Deus, o cheiro de Deus, a perspectiva de Deus. Abraão podia dizer: Senhor, Isaque não. Mas quando Deus fala com ele e diz: olha, o filho a quem tu muito amas, vai-te à terra de Moriá. Aquela terra de montes, Moriá é onde está Jerusalém. É um lugar de montes. É onde estava o templo. O templo não existe mais. Tem hoje a mesquita de Omar, o domo da rocha. Mas vai ali aquela terra de Moriá. Aquele lugar que eu vou te indicar. Aquele lugar onde eu tenho sonhos a respeito daquele lugar.
aleluia, vai à terra de Moriá e diz: sacrifica-o ali como holocausto. Sabe o que é holocausto? É quando você pega o sacrifício e queima todo, não fica nada. Queima tudo, você entrega tudo, faz um holocausto completo de Isaque, teu filho. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei, que eu vou mostrar que monte é específico, porque Deus, Ele dá instruções muito específicas acerca da nossa vida. Deus é muito preciso acerca de tudo que Ele faz. Glória a Deus. E Abrão agora, ele podia contar para Sara, mas sabe, quem anda com Deus, quem adquire intimidade com Deus, diante de uma situação como essa, grave como essa, não sai contando para Sara, não sai contando para Eleazar, não sai contando para H, não sai contando para A ou para B, não. Quem tem esse tipo de situação séria andando com Deus, só conversa com Deus. Aleluia, só conversa com Ele, é particular. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir, ele vai cuidar, ele vai recompensar. Ele conhece, você conhece ele, ele te conhece. Vai no quarto, fala com Deus. Abraão está ali, Deus pediu, e vai revelando o apóstolo Paulo, se é o escritor de Romanos, na altura do capítulo 11, que Abraão ele cria. Mas como é que ele cria? Ele cria assim: Deus faz promessas e Ele cumpre as promessas. Eu não sou mais aquele duvidoso que dizia: Senhor, Tu não me destes filho. Senhor, como será que eu saberei que vou possuir a terra? Ele já não era esse Abraão. Ele dizia: se Deus prometeu, Ele cumpre. Tudo que Deus prometeu na minha vida, Ele vai cumprir. Tudo que Deus sonhou a meu respeito, Ele vai realizar. Se Ele está pedindo Isaque, se Ele quer Isaque como holocausto, se Ele quer que Isaque vire cinza, aí o apóstolo Paulo revela ali em Hebreus 11, dizendo: ele cria, mas ele cria que Deus era poderoso para dar cinza, trazer Isaque de volta, para dar cinza, restaurar, para dar cinza, restituir. Sabe o que é isso? É quando você diz: se tudo vira pó, se tudo vira cinza, da cinza Deus vai cumprir as promessas, da cinza Deus vai me levantar, da cinza Deus vai me erguer, da cinza Deus vai fazer na minha vida o impossível. Oh, aleluia! Não existe está acabado quando você está com Deus. Guarda isso. Não existe está acabado quando você está com Deus. Está fracassado quando você está com Deus. Está falido quando você está com Deus. Está tudo perdido quando você está com Deus. O que está perdido Deus vai encontrar. O que fracassou Ele vai restaurar. O que caiu Ele vai levantar. O que se quebrou Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Por isso, ele pega o menino, ele levanta cedo, racha a lenha, pega o jumentinho, os servos, 3 dias de viagem. Que 3 dias, hein? Alguém disse que no primeiro dia, ele teve um vislumbre, e ele viu Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo. Ele contemplou o ministério de Jesus Cristo, revelando não o Deus que provê apenas, revelando não Deus que é soberano apenas, mas revelando o papai, o Abba, o glória, Radakamandacacho, Abba, Pai, papai, aleluia. Ele viu Deus, ele viu Jesus Cristo revelando o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém diz que no segundo dia ele contemplou a cruz de Jesus, porque o próprio Jesus diz: Abraão viu os meus dias e ele creu. E alguém pensa que no segundo dia ele contempla o Calvário, ele contempla Jesus dizendo: Pai, está consumado, Pai, está paga a dívida do pecado. E alguém diz que no terceiro dia ele contempla a ressurreição de Jesus, poderoso. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê pecado, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Ele contempla, ele entrando de novo na presença do Deus Todo-Poderoso, e as miríades cantando: abriu portas eternas, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor soberano, é aquele que vem com as mãos furadas, é aquele que pagou o preço pelo meu resgate, pelo teu resgate, é aquele que me tirou do fracasso, é aquele
que te tira do fracasso, é aquele que te leva para a verdadeira vida. E quando ele chega ali no pé do monte, ele diz aos moços: fiquem aqui. Fica o jumento, porque ele não ia ser tentado a oferecer o jumento, né? Ele não ia trocar. Deus não recebe gato por lebre. Essa é a expressão daqui da gente, viu? E deixa o jumento, deixa todo mundo. Não leva ninguém porque iam atrapalhar. Quem não tem visão espiritual vai atrapalhar. Quem não tem experiência com Deus vai te criticar, vai dizer: você está doido, você vai matar seu filho. Não, fica aqui. Ele vai. É eu com Deus, é minha experiência com Deus. E subindo ele coloca a lenha nos ombros de Isaac. Você está percebendo que isso é uma figura de Deus. Abraão aqui é uma figura de Deus. Isaac é uma figura do Senhor Jesus com a lenha. Mais tarde Jesus vai subir com a cruz no Moriá, naquele território. Isaac está subindo com a lenha ao lugar do Monte Caveira. Jesus, ele vai carregar a cruz com o peso dos meus pecados, com o peso da minha iniquidade. O castigo que me traz a paz, que te traz a paz, estará sobre ele. E Isaac vai subindo, e ele já inteligente, né? 20 anos mais ou menos: papai, tem um negócio errado aqui que não está encaixando. O que é, meu filho? Papai, está a lenha, o senhor está levando a faca, o cutelo, lá tem pedra para fazer o altar, é Moriá. Mas aonde, papai? Aonde está o cordeiro? Radarabacandash, aonde está a vítima para o sacrifício? Aí Abraão, que já tinha dito para os servos, numa visão de fé, Abraão ordenou a seus servos, versículo 5: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá. Glória, nós vamos para o endereço de Deus, iremos até lá, adoraremos. Vamos adorar o Senhor. É uma crise, Abraão, mas eu vou adorar na crise. É uma crise, mas eu vou louvar na crise. É uma pandemia, eu vou adorar na pandemia. Adoraremos da crise e voltaremos a vós. Como assim eu voltarei? Não, o menino vai ficar. Não, Abraão, não. Voltaremos a vós. A fé de Abraão ia além das cinzas. A fé de Abraão ia além do que foi quebrado. A fé de Abraão ia além do que foi fracassado. Voltaremos de posse de vitória a vós. Voltaremos. E quando o menino pergunta: cadê o sacrifício, papai? Ele vai dizer: Deus, versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Glória, né? Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Deus é o meu provedor. Deus vai prover o necessário. Deus não me pede aquilo que Ele já mesmo não me tenha dado. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de você, meu filho. Deus cuidará dos nossos sonhos. Deus cuidará da nossa família. Deus cuidará de todas as coisas, porque Ele é Deus. Eu não sou mais um menino espiritual. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a quem entreguei a minha vida. Eu sei quem é o dono da minha vida, meu filho. E ambos continuaram a caminhar juntos. E que menino esse Isaac? Ele podia lutar com o pai. Ele podia dizer: pai, não, o senhor está doido, pai. Mas que menino era esse Isaac? Que filho abençoado. Ele aceita ser preso, ser amarrado. Mas Isaac estava sendo amarrado não para a morte, estava sendo amarrado para a vida. Porque aquele que se amarra na vontade de Deus, não se amarra, aleluia, para ser escravo. É amarrado em Deus para ser livre. Glória. E quando Abraão vai sacrificar seu filho, o Senhor diz: não, Abraão, não toca nele não. Não me negastes o teu filho, o teu único filho. Eu vou cumprir todas as minhas promessas na tua vida, porque você, Abraão, aprendeu a saber quem eu sou. Você aprendeu a me amar além das posses. Você aprendeu a me amar além do ouro, além da prata, além daquilo que ama o teu coração. Você aprendeu a me amar e a me conhecer como verdadeiramente eu sou. Glória. Querido, querida, eu paro por aqui, né, Henrique? Mas eu quero fazer para você nessa manhã um convite de Deus: vem andar com Deus. Um convite de Deus: você que já anda com Deus, vem conhecer mais profundamente a Deus. Aprende a amar a Deus acima de todas as coisas. Aprenda a confiar em Deus, apesar de todas as crises.
Confia naquele que é fiel. Ele é fiel. E eu quero convidar você. A você que ainda não fez uma aliança. A você que ainda não foi amarrado a Ele, preso a Ele. Eu quero te convidar a fazer essa aliança com Deus. A andar com Deus. Como é que eu faço a aliança? Constituindo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Deus proverá para si Cordeiro, meu filho. E Deus proveu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o teu pecado, que te tira da droga, que te tira do fracasso, que tira você da prostituição, que tira você da senda da morte e te traz para a vida. Constitua Jesus, teu Senhor e teu Salvador, porque Ele te ama e Ele manda te fazer esse tão especial convite. Toma essa decisão, confessa Jesus Cristo nessa hora. Escreva no chat: eu quero andar com Deus, eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Toma a decisão. Só tem 1 minuto, então faz ligeiro. Amém? Porque a gente vai orar agora. Oh, aleluia. Orar por você, meu irmão, minha irmã, você que está nessa manhã necessitado de uma resposta, de uma providência, de um milagre de Deus. E orar por você que está tomando a mais importante decisão da sua vida, a de caminhar com o Senhor. Pai querido, Pai santo, oh glória, estou aqui na tua presença. Ó Senhor, eu te louvo pela tua palavra, por essa manhã na tua casa, te pedindo, papai, ó Senhor, contempla agora os teus servos, contempla agora os teus filhos, Senhor. Ah, Pai, que caminham contigo, que ouviram a tua voz, tomaram a decisão de servir o Senhor, de entregar ao Senhor suas vidas. Eu te peço, Senhor, te revela nessa manhã mais profundamente a cada um deles, para que eles te conheçam, assim como Abrão, o pai da fé, ele te conheceu, Senhor, e te amou além dos bens, te amou além do emprego, te amou além do conforto, te amou além daquilo que era tão importante e lhe trazia tanta paz, tanta alegria, que era seu filho. Ele te amou acima de tudo, ele fez uma entrega completa, porque ele aprendeu a te conhecer. Eu te peço, Senhor, por cada servo e serva tua, de tal forma que, Senhor, o teu povo nessa manhã, ele vá além, Senhor, da imaturidade espiritual e entre na maturidade espiritual, Senhor, e aprenda a te conhecer verdadeiramente como tu és. Como Jó declarou, depois de 42 capítulos andando contigo, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é, aleluia. E ele sentiu o seu pecado, ele sentiu os seus erros, ele disse: eu me arrependo, porque quem te conhece sabe que tu és santo, quem te conhece sabe que tu aborreces o pecado, sabe o mal que faz o pecado, e deixa o pecado e diz: eu me arrependo, no pó e na cinza me recebe, Senhor. Oh Pai querido, eu te peço, Senhor, por essa pessoa que faz contigo uma aliança de te servir e de ser-te fiel, Pai amado, recebe, escreve o nome no livro da vida. Eu te peço, Senhor, por esse teu servo e serva que está em meio a uma crise. Senhor, essa crise é para a tua glória, esse problema é para a tua glória. Coloca a tua mão poderosa e opera o milagre, opera a maravilha, em nome de Jesus. Eu te louvo e agradeço. Amém. E graças a Deus. Queridos, obrigado a você que esteve conosco um pouco ou todo o tempo. Que Deus te abençoe. Obrigado, Henrique. Obrigado, Queiroz. Obrigado também a cantora que esteve aqui conosco, louvando e adorando ao Senhor, a Everlane Oliveira. A você,